Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 12. Neste capítulo, inicia-se falando sobre Jesus é o Senhor do sábado. Olha o que diz o versículo 1 e 2, que por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Veja que não é lícito fazer, não é pegar as espigas de uma plantação e comer, que a plantação não era deles, mas seria fazer algo no sábado. É isso que os fariseus estão questionando. Na própria lei do Antigo Testamento diz que se algum viajante, se alguém estiver passando por uma plantação e estiver com fome, ele pode pegar apenas para comer, para se alimentar. Agora, o que os fariseus, e Jesus já tinha chamado os fariseus, né, de hipócritas, ou seja, mascarados, ficam exigindo que os outros façam o que eles mesmos não fazem. Então, o que os fariseus estão questionando é o fato deles estarem fazendo algo no sábado. E Jesus tem a resposta, né? Dentro desse legalismo, dentro dessas cobranças, para que os outros façam o que você mesmo não faz. Jesus faz uma citação aqui do profeta Oséias, aqui no versículo 7. Entre as respostas de Jesus mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, aqui ficou bem claro que esses sacrifícios que os fariseus estavam fazendo eram inúteis, se eles não eram misericordiosos, não refletiam o amor de Deus. E no sábado ainda, Jesus cura um homem da mão ressequida. Na sequência do capítulo 12 conta essa história. Agora, olha o destaque que eu quero fazer aqui. No versículo 14 diz que os fariseus, depois que Jesus repreende eles e esclarece para eles que Jesus é o Senhor do sábado, e depois que Jesus cura aquele homem da mão ressequida, com a explicação também, ainda dentro desse debate com os fariseus, Jesus saindo dali, e quando Jesus curou aquele homem, diz que os fariseus saindo dali conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Então ali a perseguição já ficou mais acirrada e eles já estavam procurando uma maneira de matar Jesus. Mas Jesus é perseguido pelos fariseus, mas é amado pelo Pai. Mateus também faz questão de fazer aqui uma citação do profeta Isaías e remeter esta mensagem do profeta Isaías para confirmar sobre Jesus, quem é Jesus. E esta mensagem está no versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Esta profecia está em Isaías capítulo 42. Ou seja, Jesus é perseguido e odiado pelos fariseus, pelos hipócritas, mas ele é amado pelo Pai. Este é um destaque importante, é uma reflexão importante também. E na sequência Jesus vai, capítulo 12, né? Mateus vai falar sobre essa questão de Jesus e Beelzebul e também sobre a árvore e os seus frutos e o sinal de Jonas e depois a volta de espírito imundo e sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Mas eu faço um segundo destaque aqui, este capítulo é um pouco extenso, mas eu faço um segundo destaque aqui que geralmente pergunta, né? No versículo 32 fala sobre blasfêmia. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado.
nem nesse mundo, nem no porvir. Então, em algumas traduções, usa a palavra blasfêmia, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O próprio contexto aqui explica. Veja que aqui está dentro do contexto aonde os fariseus disseram, quando Jesus expulsou demônios, os fariseus disseram, este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu. Quem é Beelzebu? É o próprio diabo, é o maioral dos demônios. Então, é dentro desse contexto. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você diz que algo que está sendo feito pelo Espírito Santo não é do Espírito, mas é do diabo. O próprio Jesus explicou isso aqui, né? Dentro desse contexto, desta acusação que os fariseus fizeram contra ele. Então, muito cuidado quando você, mesmo que você ver algo que você acha estranho, peça a Deus discernimento, peça a Deus que te dê sabedoria para lidar com espíritos estranhos. E para que você não possa dizer nada que caracterize uma blasfêmia, ou seja, dizer algo que é do diabo não sendo às vezes do próprio Deus. Às vezes também não é nem do diabo, às vezes é do próprio homem. Mas aqui está falando sobre a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo, é quando se diz que algo é do diabo, sendo que não é do próprio Espírito Santo. Foi isso que os fariseus fizeram com Jesus. Disseram que ele estava expulsando demônios em nome de Beelzebu, com o poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas eles estavam blasfemando, porque eles não tinham discernimento e Jesus estava ali com toda a autoridade do Espírito Santo, com toda a autoridade de Deus presente entre os homens. Então é esta reflexão que eu faço com vocês. Continuamos lendo, meditando e aplicando tudo aquilo que temos aprendido na leitura bíblica. Um abraço a todos vocês, até a próxima.